Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Amanda Sanches, eu sou enfermeira e gestora da área da saúde e este é o Saúde em Foco, o podcast realizado pelo Núcleo da Saúde da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Neste podcast, traremos profissionais e especialistas da área da saúde para conversarmos sobre recomendações que visam melhorar o estilo de vida, auxiliar as mudanças necessárias no comportamento para conquistar cada vez mais saúde, para viver mais e melhor. E no episódio de hoje, falaremos sobre os benefícios da atividade física regular na saúde e temos uma convidada muito especial, que é a Catiane Cruz, profissional da educação física. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre uma honra poder falar de um assunto tão relevante, tão importante quanto a prática de atividade física regular, né? Eu já sou uma profissional da saúde também, como você, há 17 anos. Mas antes disso, eu já atuava na área que eu atuo hoje, que é com Pilates, né? Eu sou idealizadora e fundadora de um estúdio de treinamento funcional e de Pilates. Nesse espaço hoje, que é estilo Pilates funcional, eu já tenho há 15 anos. Mas trabalho com Pilates há quase 20. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque eu vivo diariamente com demandas reais de pessoas reais, com agendas reais, com rotinas reais, com necessidades reais de mudar a vida, de encontrar a sua saúde, a sua autonomia, o seu relacionamento legal com o próprio corpo. Então isso é uma realidade e é sempre muito importante falar sobre isso. Importantíssimo, o impacto disso na saúde como um todo. Exatamente. E hoje a gente vê que, infelizmente, estudos recentes, né, da própria Organização Mundial de Saúde nos traz que o índice de sedentarismo é muito alto, muito grande, né? E não é à toa que a prevalência de doenças que poderiam ser evitáveis, preveníveis, né, são tão altos também, né? Então, o último levantamento da Vigitel, né, que foi de 2023, mas tem também outros agora mais recentes da Organização Mundial, mas o da Vigitel que fala aqui sobre o Brasil, né, o Ministério da Saúde trouxe 40,6% das pessoas, né, com 18 anos ou mais que realizam uma atividade física dentro dos 150 minutos de intensidades, que são de intensidade moderada, né, 150 minutos por semana, para que haja um ganho, um benefício na condição de saúde. Isso, você é considerado não sedentário quando você se enquadra nesse perfil de prática regular de pelo menos 150 minutos de atividade, né? Semanais, no caso. Semanais. De intensidade moderada a intensa. Isso. A atividade leve, Amanda, é que o que é leve para mim é muito relativo em relação ao que é leve para você, né? Mas ela acaba sendo uma ponte muito importante para a gente chegar no moderada e no intenso. Hoje, se a gente falar em dados científicos, 26 das principais doenças crônicas poderiam ser evitadas. Então, doenças como diabetes, hipertensão, colesterol, tem vários problemas realmente importantes que acabam causando mortes, que podem ser evitados através da prática regular de atividade física, né? E não é só ganhos em relação a isso. 35% das mortes fatais vindas de maus súbitos por conta dessas doenças podem ser evitadas também. Então o índice é muito alto. Quando a gente fala em ciência, é muito importante relatar que nesse momento atual, numa sociedade acelerada, a gente está tendo muito problema com ansiedade, com depressão. E o principal mecanismo de tratamento para isso é também atividade física. A gente está falando em liberação de hormônios muito importantes, como serotonina, dopamina, endorfina, diminuição de cortisol. Então tudo isso tem influência direta na qualidade de vida, de sono, de humor, de energia, de cansaço que as pessoas estão chegando hoje, né? Que é uma realidade recorrente e com um índice muito grande de sedentarismo ainda, né? Então a nossa luta enquanto profissional, eu também faço parte do núcleo de atividades físicas,
E a nossa luta na sociedade, onde a gente está inserido, é poder trazer essa consciência de como o movimento ele é essencial para a busca da saúde. Né? Certo, e que hoje é esse nosso tema, né? Exatamente. Agora você já deu uma pincelada no tema que é os benefícios físicos e mentais do exercício e como começar. Porque aqui a gente entrega, né? Uma proposta, a gente entrega, né? A gente tem um compromisso de trazer, né, informações e recomendações que de fato as pessoas que acompanharem a série possam se beneficiar, né? E saber como melhorar, né, seus hábitos para conquistar essa saudabilidade. E aí, né? Esses benefícios mentais, que você já falou um pouquinho mais sobre as liberações dos hormônios, né? Mas quais são os desafios para mudar o hábito, sair do sedentarismo e conquistar uma atividade física, o hábito da atividade física, nesse ponto de ter os benefícios físicos então, Amanda, e mentais? Eu percebo, e é uma vivência diária, a gente perceber que, além de estarmos num momento em que o mundo é muito acelerado, a entrega é muito rápida e as respostas a gente quer de imediato, isso influencia em todas as áreas da nossa vida. Então, quando uma pessoa procura atividade física, normalmente ela tem um objetivo. Se o objetivo não é sanado, normalmente ela para a prática. Mas há aquelas que não dão tempo para que esse objetivo possa realmente ser conquistado, né? Porque além de ser uma sociedade do imediatismo, a gente tem uma sociedade da comparação. Então, se tem uma coisa que é muito relevante para a gente em relação à desmotivação, é a comparação. Então, alguém posta lá no Instagram que treina todos os dias, 3 horas por dia e come aquela comida linda e tem uma rotina. Então a pessoa, em primeiro lugar, se compara: eu não consigo ter esse hábito, então eu nunca vou ter esse resultado. E aqui eu não estou falando só de estética, mas eu estou falando de o hábito da rotina, né? Mais do que a preguiça, porque antes de vir para cá, eu fiz inclusive essa semana um teste. Eu fui perguntando para algumas pessoas: o que te leva a desistir da atividade física quando tu começa? Qual é a barreira? O que é o mais difícil para ti enquanto pessoa para criar o hábito de treinar com regularidade? Permanecer. Exato. O que eu ouvi? Cansaço, né? Cansaço, e aí tem a ver com esse reflexo desse momento acelerado em que a gente não para. Só que isso me traz um ponto muito importante. Quando eu digo que o cansaço me impede de praticar atividade física, eu relaciono automaticamente a atividade física a algo dificultoso, pesado. E essa não deveria ser a realidade da atividade física. É, né? justamente o contrário, para poder liberar uma carga, Só que em contrapartida, a pessoa que me diz, às vezes eu venho cansada, não quero vir, mas quando acaba, eu penso que bom que eu vinha, porque ela está liberando aqueles hormônios que eu te falei lá no início, que vão alterar todo o estado de espírito, todo o humor, toda a leveza, né? E que vão alterar, inclusive, o cansaço. Tu já passou uma situação onde tu tá tão cansado que quando tu deita para dormir, tu não consegue descansar? A atividade física, ela vem para fazer com que o seu sono seja reparador. Né? Que você consiga, por meio dela, encontrar um equilíbrio. Eu perguntei para outras pessoas e me disseram falta de tempo, e essa é a maior pegadinha da prática da atividade física. Eu acredito que seja. Essa é a maior pegadinha. Essa sim, porque a gente acredita de recomendações. A gente acredita que a gente reais, não tem tempo. Reais e para pessoas reais. Eu vou te dizer, assim, esse ponto pega pra mim. Eu imagino. Às vezes eu uso ele como, não deu pra fazer, mas é que não deu tempo. Mas será? E aí é contigo. Como fazer pra mudar essa mentalidade? Existem estratégias. Quando você entende que você precisa tomar banho para ficar limpo, que você precisa dormir para descansar, você entende que você precisa praticar atividade física para ficar saudável. E isso acaba sendo uma prioridade. Uma coisa que eu percebo e que para mim foi por um tempo também um limitante foi que a gente tem o hábito de cuidar mais do outro do que da gente. Então, mães, avós, pais, até mesmo esposas, maridos, que têm o hábito de primeiro olhar para o outro. E veja bem, eu não estou falando de egoísmo, mas quando a gente está lá no avião, qual é a recomendação? Se tudo der errado aqui, vai cair as máscaras,
Você vai pegar a sua máscara, vai colocar no seu nariz e aí você vai ajudar o coleguinha do lado. Mesmo que seja a pessoa mais importante da tua vida. Porque se você não tá bem, você não consegue ajudar o próximo. Talvez tu até salve esse, mas possivelmente você vai morrer, sendo que vocês poderiam os dois estarem salvos. Então, a falta de tempo, ela está correlacionada com o resto ser mais importante do que você. As pessoas acham que por a gente ser profissional da saúde, tem um botão, um chip, alguma coisa que nasce na gente, que a gente adora fazer exercício e tal. Hoje a prática de atividade física para mim é uma coisa natural, mas por muito tempo não foi. Por muito tempo era um esforço, por muito tempo foi só na força do ódio, como diz, porque eu preciso fazer, eu tenho que ser exemplo, e aí tem essa cobrança também. Até que houve um momento ali na pandemia, e isso é recente, nós estamos falando de 5 anos, em que a gente começou a não ter mais a possibilidade de abrir academia, passou por todo esse processo e eu pensei, o que eu faria, né? E eu comecei a praticar atividade física em casa. A primeira coisa que eu fiz quando a gente reabriu as academias foi pagar um personal. Então, desde lá até hoje, eu pago regularmente uma profissional que inclusive foi professora no meu espaço, hoje ela tem o espaço dela, mas ela vai me atender, eu vou no espaço dela, porque quando ela chega, eu largo tudo. Eu coloco sempre numa janela de horário que eu não marco o cliente. Não marco o cliente, então é 1 hora minha, 1 hora. 1 hora. Então eu saio quando ela entra na porta, às vezes eu tô lá no computador ainda, fazendo um contrato, resolvendo alguma coisa, eu largo tudo do jeito que tá, eu não penso mais. Eu coloco a roupa e vou lá e faço o que ela pediu e volto, e aí eu vou continuar, porque em 1 hora, às vezes, você senta no balcão, mexe na rede social, você conversa com alguém que chegou, você se distrai, e aí aquela 1 hora passou e você não cuidou de você. Então, a mesma pessoa que não tem tempo, às vezes passa 2 horas, 3 horas na rede social, e eu nem estou julgando aqui se isso é importante ou não, tá tudo certo, mas deixar o movimento de lado, às vezes é só uma questão de prioridade, de priorizar. Priorizar horário. A preguiça não é o ponto mais importante hoje das pessoas que deixam de fazer atividade física. Muita gente tem disposição, mas realmente não consegue imaginar onde encaixar. Eu sempre fui uma pessoa que a minha vida começava às 8 da manhã. Eu sempre abri o estúdio 8 da manhã em diante e sempre trabalhei até tarde. Eu tenho um perfil mais noturno do que diurno. E numa situação, meu marido precisou passar por uma cirurgia, não podia dirigir. E ele dava aula às 5h30 da manhã. Numa outra academia, né? Que não era a nossa, a minha fechada. E aí eu tive que começar a levá-lo todos os dias de manhã. Gente, o primeiro mês eu acho que eu fiz aquilo assim no piloto automático, porque às vezes eu ia dormindo, às vezes eu ficava no carro. Devagarinho eu subia as escadas, eu falei, não, então tá, a academia de uma amiga nossa. Enquanto então eu te espero aqui, eu vou pedalar um pouco. Aí pedalava um pouco. Aí no outro dia, eu vou pedalar de novo. Eu já sei, eu vou ouvir o podcast que eu estava ouvindo. E foi ali que eu estudei muita coisa. E aí ia pedalar ouvindo podcast, depois eu já ia para a esteira. Aí eu comecei, não era mais esforço levantar, mas eu levei um tempo. Porque se eu não botar despertador hoje, eu não acordo antes das 10. É meu isso. E Amanda, eu fui criando um hábito de levá-lo, um hábito de pedalar, um hábito de incluir a leitura ali também, porque a gente nunca tem tempo, parece que, para estudar direito, né? E de repente uma amiga disse assim, Kati, se tu leva ele, por que tu não vem pro estúdio e me atende? Eu só posso esse horário. Faz mais ou menos 4 anos que o estúdio abre de segunda a sexta, das 5h30 às 9h30 da noite. O meu horário mais procurado é 5h30 da manhã. Eu trabalho nesses horários hoje sem pensar, amanhã eu tenho que acordar às 5h30. Que foi a mesma virada de chave que aconteceu comigo, de treinar. A personal chegou, não negocio com ela. Já está decidido, Exato. Não tem tempo para negociação. Entra na rotina e deu. Porque eu não negocio mais comigo, com a minha saúde e com as coisas que são importantes para mim. Então, hábito de treinar por falta de tempo, a gente encontra, em algum momento encontra. E eu nem estou falando que preciso ir para academia, né? A gente vai chegar lá, porque isso são dicas, né? Exatamente. Mas incluir o movimento na sua vida, nem que você olhe a rede social caminhando, nem que você vai pedalar ouvindo a sua série favorita, mas dá para incluir
na sua rotina, né? Então, esse olhar sobre o seu tempo, esse olhar sobre negociações, não é decisão, já está tomada a decisão. Exato. São algumas dicas aí para enfrentar o desafio, vencer o desafio, Vencer o desafio. do começo da mudança. Exato. Né? A mudança do hábito. Né? E não é fácil. Não. Mas é a repetição que te leva lá no teu objetivo. E quais são as pequenas ações que podem gerar grandes resultados em relação ao exercício? Eu acho que essa é a parte mais fantástica, porque quando a gente fala assim, ó, preciso mudar de vida, né? Preciso fazer alguma coisa por mim. As pessoas têm, quando eu falo em perfeccionismo, e isso é um problema muito grande, elas têm um hábito assim, eu tenho que ir para academia 3 vezes por semana. Beleza. Aí naquele dia ela não foi, na outra semana ela vai viajar. Aí ela já, agora deixa, quando eu voltar eu vou olhar isso. Quando eu voltar eu volto para a rotina. E na verdade todo dia é uma nova chance. Então, ontem eu não consegui, pelo motivo que for. Mas hoje, já esquece que tu vai viajar semana que vem ou que tu não foi ontem, é hoje. O que eu consigo fazer hoje? Hoje eu consigo caminhar meia hora. Eu vou caminhar meia hora. Hoje eu não tenho tempo para nada, então eu vou trabalhar de tênis e eu vou de Uber porque eu quero voltar caminhando para casa. Ou o contrário, eu vou estacionar a 3 quadras de distância do meu ambiente de trabalho. E aí eu vou caminhar até lá e vou caminhar de volta. Então, tem coisas pequenas que a gente vai mudando e que fazem muita diferença. Caminhar com o cachorro, brincar, levar o filho no parque, ir até o parque de bicicleta com o filho, tudo isso é movimento. Quando a gente pensa em preciso fazer uma atividade física, claro que a prática regular, com profissionais adequados, existe muita adaptação que precisa ser feita, as pessoas estão infelizmente muito doentes, estão com muitas dores, o nosso corpo físico está sendo reflexo da inatividade física e de um mundo muito atropelado. Então, mudar coisas pequenas, a gente sempre pensa na mudança 880. Sim. Eu tenho muito cliente agora, a gente está em novembro, meados de novembro. Eles já estão fazendo a conta mental que dezembro vão faltar, eu vou cancelar tudo, só volto em fevereiro. Não. É aí que a gente quebra a rotina do hábito. E quem muda a tua vida é o hábito. Aí eu vou lá, calma gente, tá tudo bem, vamos por partes. Tu consegue essa semana? Mas é que sexta é apresentação da escola, tá tudo bem. Consegue vir quinta? Consegue vir terça? Consegue vir uma vez essa semana a mais e semana que vem tu falta e tá tudo bem. Domingo que tu não fazes nada normalmente, vai dar uma caminhadinha na beira-rio. Então eu vou tentando fazer com que as pessoas entendam que o plano da academia ele não vai até novembro e volta em fevereiro porque tu tem vida nesse período. E às vezes o que tu conquistou nesse período, tu acaba regredindo e é de novo criar um hábito. Dizem estudos que a gente leva 21 dias de repetição para criar um hábito, né? E quando tu começa a furar esse hábito, tu zera e tu tem que começar tudo de novo. Mas tem pessoas que acham que é muito tarde para começar a fazer atividade física e a gente vê melhoras e a ciência também fala com isso, inclusive para pessoas com mais de 70 anos, né? No aumento de força, de longevidade. Então, vigor, né? Porque as pessoas estão envelhecendo. Exato. Todos nós queremos envelhecer, Exato, né? Exato. E quando envelhecer a gente tem que pensar assim, mas com qual autonomia, com qual qualidade de vida. Isso. E aí não dá para fugir da atividade física, é um pilar muito importante. Você fala em 6 pilares, a gente estava conversando antes, né? Todos os 6 pilares hoje sobre esse bloco do podcast, que é imprescindível para que as pessoas tenham consciência da mudança, dessa tomada, da mudança ou da melhora do estilo da sua vida. A atividade física influencia em todos eles, né? Sim. Falávamos ali em qualidade de sono, em estresse, até no controle do uso no tabagismo. Controle de tóxicos. Exatamente. Então, em todos eles, eu sempre brinco porque o meu aluno diz: eu tomo alguma coisa? Eu digo, toma um banho e vem que vai dar tudo certo. Claro que tem várias situações que a gente utiliza a medicina, né, os remédios e tal, mas se existisse, Amanda, um remédio que tirasse a dor e que curasse a lesão, a gente teria uma solução para o problema mundial, mas o único remédio hoje é a atividade física nesse aspecto, né? Sim. Você tem um problema,
enfim, seja ele qual for, uma hérnia de disco, tu vai no médico, tu vai fazer a medicação, tu vai fazer a fisioterapia e depois é o fortalecimento. Tu não tem como fugir, senão tu vai sempre entrar no mesmo ciclo e aí tu vai perdendo autonomia, tu vai perdendo esse prazer de se conectar com o teu corpo, né? Acho que se hoje, nessa nossa conversa, né, que ainda não acabou, mas né, nesse bate-papo, as pessoas que ouvirem, né, e verem o videocast, entenderem que a frase que você falou, o movimento é remédio, né? O movimento é remédio, o poder da atividade física regular, acho que é uma virada de chave mesmo, né? É incrível, as pessoas entram lá no estúdio cansadas. Não, hoje eu tô cansada. Eu já brinco, né? Quando alguém me manda mensagem, Pro, hoje eu não vou porque eu tô muito cansada. Eu digo, vem, porque daí o cansaço e o problema não é mais teu, é meu. Eu vou ter que dar um jeito de fazer tu ir embora bem. Ah, Pro, eu não vou porque minha coluna tá doendo. Vem, traz a tua dor pra mim e deixa eu fazer o que for possível aqui. Então, no nosso espaço, a gente já tem muito essa consciência de que as pessoas realmente estão com dor, né? E quando elas fazem, e quando acaba, elas olham pra ti e dizem, ah, que bom que eu vim, né? Infelizmente, às vezes a gente esquece e as coisas acabam atropelando. Mas quando tu lembra que tu tava com dor, tu se movimentou e tu ficou melhor, né? Isso não tem preço. Não tem ninguém que eu conheço que diga assim, ó, ah, eu não queria ter ido, sei lá, caminhar na beira-rio. Aí botei o tênis, fui e foi péssimo. Todo mundo fala, ah, ainda bem que eu fui. Porque o bônus de ter ido é muito maior do que o ônus de fazer esse esforço de ir, né? Em contrapartida, é claro que é uma delícia ficar na preguiça, né? No conforto, o nosso corpo ele se adapta com tudo que tu dá para ele. Então, a forma de mudar verdadeiramente os teus hábitos é a disciplina, é repetir, 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 até que aquilo automatiza. É eu levantar 5h30 da manhã, uma semana revoltada, na outra semana contrariada, na outra ok, e hoje eu dar aula às 5h30 da manhã sem ser um problema. Em algum momento eu comecei, e eu repeti todos os dias, porque eu era obrigada no primeiro momento. E eu fui repetindo, e hoje, com a atividade física foi a mesma coisa. E tem uma coisa muito importante, assim, encontrar algo que te dê prazer. Tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Ó, por exemplo, mitos que a gente tem, né? Se não tem dor, não tem ganho. Não precisa sentir dor para praticar atividade física. Ah, eu vou para academia hoje porque ontem eu comi pizza. A academia, o movimento, o exercício não pode ser uma punição. A gente deveria nos tratar com mais gentileza. Se eu for falar de ti, Amanda, com certeza eu terei uma gentileza que eu não tenho comigo, né? Em relação à cobrança, que é o que eu falava para ti, ao perfeccionismo lá atrás. Ah, não. Então, comigo, eu tenho uma cobrança diferente que eu tenho contigo. Então, essa gentileza com o próximo que a gente tem, de dizer assim, não desanima, bota o tênis, vai amanhã, né? Tá tudo certo. Ah, mas é que eu não fui ontem, tá tudo bem, vai hoje. Vamos junto. Esse carinho a gente deveria ter com a gente também, porque o movimento, ele não deveria ser punitivo. Ele deveria ser um prêmio. Agora é o meu momento. Sim. Agora eu vou botar meu fone, ou agora eu vou no silêncio desse mundo barulhento. Agora é o meu momento, né? Então agora eu me conecto comigo e o movimento é isso, é vida, né? É cura, não tem outro jeito. O corpo está desenhado e programado para o movimento. Exatamente. Né? Existe essa luta entre ficar na inércia, parado e iniciar o movimento, mas ele se beneficia demais, é só tomar a decisão. Tá, ficar parado, sedentário, vai me beneficiar exatamente no quê? Então, isso já é pauta vencida, né? Todo mundo sabe que não, e muito pelo contrário, como a gente falou no início, né? São causas, né? São fatores de risco para desenvolver doenças graves, que infelizmente hoje em dia são as maiores incidências até de mortalidade. Exatamente. Né? Vamos aproveitar também para você que chegou até aqui, está ouvindo. E espero que esteja assim convencido né, de que é uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde, atividade física. E você decidiu, ok, então eu quero começar hoje. Quais seriam os teus conselhos? Interessante. Conselho para quem quer começar hoje. Comece de leve, comece devagar. Às vezes as pessoas querem fechar
5 dias na semana. E aí, na terceira semana, faltam 2 dias e acabam se desmotivando. Não estou conseguindo ir. Então, começa devagar. Tem muita gente que me procura e fala, eu só tenho 1 dia na semana. Começa com um dia. Os outros dias você vai dançar na sua casa, caminhar, andar com o cachorro, brincar. Aquilo que você entender como algo que lhe dê prazer, mas que coloque o seu corpo em movimento. Mas principalmente, crie uma rotina, faz um checklist, coloca lá em algum momento um lembrete de que é hora de se movimentar. Até, Amanda, para quem trabalha sentado o dia inteiro, eu passo para os meus alunos, deu 20 minutinhos, 1 hora de trabalho, 2 horas, dobra uma perna, inclina o tronco, gira um pouquinho na cadeira, coloca movimentos simples, assim, que vão te tirando daquela inércia, né? O segredo, para mim, é a constância. Sempre foi e sempre vai ser. Então, manter-se ativo independente dos percalços, das dificuldades que vão ter, não existe rotina perfeita. Tem semana que você está gripado, está doente, não está conseguindo ir, que às vezes o filho está doente. Tá tudo bem, a gente tem o dia de amanhã, quando as coisas se ajeitarem, a gente retoma, né? Se conseguir inserir nesses dias mais difíceis qualquer movimento, já vai fazer o teu corpo entender que a gente não parou. Então começa, dá o primeiro passo e começa. Seja gentil, entenda, não use a possibilidade de que amanhã eu posso fazer para faltar, né? Não traia você mesmo, né? Coloque você como prioridade. O movimento, quando ele é embasado na saúde, e até eu conversava contigo sobre meus clientes a respeito disso, né? Que quem é que eu mais fidelizo? O cliente que entra e entende que ao se movimentar, toda a vida dele vai melhorando. E aí vem tudo aquilo de prêmio, né? Resposta estética, fica mais bonito, dorme melhor, tá mais animado, né? E aí ele começa a se animar, começa a aumentar a frequência. Às vezes vai fazer uma outra atividade ou conhece um outro movimento. Não tem outro jeito que não seja fazer, né? Então, faça. Independente da dificuldade, do dia, faça. Hoje 10 minutos, amanhã se der certo 1 hora, depois de amanhã se der certo 30 minutos, mas faça. Todos os dias um pouquinho. É construtivo, né? Exatamente. A saúde, na verdade, ela é um processo de construção. Isso. A mudança de hábitos, né? Sim. Assim como vocês vão falar sobre alimentação, sobre tudo isso, é isso. É mudar aos poucos, mas não dar o passo para trás, só para frente. Só para frente. Só para frente. Acho que todos nós merecemos dar esse presente para nós. Essa é a palavra. Merecemos, e hábitos mudar gradativamente, né, para que haja constância. Exato. Mudanças sólidas, né? Mudanças sólidas. Tijolinho por tijolinho a gente vai construir esse paredão, essa fortaleza aí que todo mundo quer. Para ir longe com saúde e vigor. Eu quero te agradecer Imagina. Pela tua presença aqui, pela tua companhia, pelas recomendações. Muito obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer imenso. Como eu disse, falar de saúde é sempre um prazer, é a nossa realidade também. E ter esse espaço, eu parabenizo aí o Núcleo de Saúde, ter esse espaço onde a gente olha para o outro com esse olhar, com essa preocupação é essencial para essa mudança grande, essa onda grande que a gente quer atingir, né? Isso mesmo, nosso propósito aqui é promover saúde em escala cada vez maior. Exatamente. Ser um instrumento para isso. Muito obrigada. De nada, Amanda. Obrigada a você que esteve conosco. Aproveite os próximos episódios e até lá.